Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de um tema bem desafiador, é, que é o tema da dissociação. Então, a dissociação enquanto um mecanismo de defesa. Esse tema ele surgiu a partir de um questionamento sobre o transtorno dissociativo de identidade, que me enviaram na caixinha de perguntas. E aí foi bem interessante, porque a dissociação é algo com que eu tenho alguma experiência, né, por já ter vivenciado algumas situações aí ao longo da vida. É, e eu vou mais ou menos explicar o que, que é, então, esse mecanismo da dissociação, que aí ele pode ser aplicado em vários casos, né? E meio que existe em vários casos. Então, assim, a nossa mente, ela é esperta. Ela tenta se proteger e se defender a todo momento. Então, por mais que às vezes a gente ache que não está conseguindo fazer as coisas certas, quando um sintoma emocional aparece, isso tende a ser uma forma da mente se defender de algo, né? Então, aquilo está ali porque precisa estar ali por algum motivo, né? Então, vamos tentar fazer essa associação melhor entre mente e corpo. Sabe quando você está muito cansado e aí de repente você tem uma dor nas costas, uma dor de cabeça porque passou um dia muito tenso, ou então você tem uma dor de estômago, né, quando tá muito tenso, ou você tem algum compromisso e fica com dor de barriga, sabe? Então, nossa mente e o nosso corpo, eles têm uma ligação, né? E o corpo, muitas vezes, ele também vai servir de descarga para o que a mente não consegue digerir, né? Então, uma vez uma pessoa me falou, ainda bem que a gente tem um corpo para poder digerir, né? Algumas coisas, porque senão nossa mente ia explodir, né? Então, a dissociação, ela é um mecanismo de defesa que ela pode acontecer por conta de um trauma, né? Entendendo que esse trauma pode ser é, dos mais diversos, né? Então, o que é traumático para uma pessoa pode não ser para outra. Então, a noção de trauma vai desde uma mudança de cidade, separação dos pais, até violências, né? Violências físicas, psíquicas, né? Sexuais. Então, trauma nessa perspectiva bem ampla. E a mente, muitas vezes, pelo nível de violência ou pela própria estruturação da mente, não dá conta de lidar com isso, né? Não dá conta de atravessar, né? Essa lembrança, essa vivência, né? Que tende a trazer muito sofrimento. Então é como se a mente cindisse. Isso ela pode cindir, a própria mente cindir, ou então cindir e descarregar no corpo, né? Nisso a gente pode ter esses processos, tipo apagões, esquecimentos, né? Desmaios, crises conversivas, né? Que é o que eu já vou explicar um pouquinho. Então é mais ou menos assim: a pessoa sofreu algum trauma que não foi elaborado, esse trauma não some, né? Mas a mente dá um jeito de lidar com isso. Só que às vezes ela lida de um jeito meio difícil, né? Às vezes não facilita tanto as coisas, mas é um mecanismo de proteção, é para tentar defender a pessoa daquele sofrimento, daquela dor, né? A crise conversiva é uma crise que se assemelha a uma convulsão, é super parecido, mas a pessoa vai lá, faz exames e não tem nada químico, biológico, né? Nada ali no cérebro, digamos, né? E essas questões, elas costumam acontecer muitas vezes quando a pessoa tem que ter um enfrentamento com esse trauma. Às vezes esse trauma tá lá esquecido nos confins da mente e a pessoa acaba que começa a ter essas crises e ela não sabe muito de onde. Por exemplo, digamos que a pessoa sofreu uma violência na infância, né? Tipo, sofreu bullying na escola. Mas aí ela esqueceu disso, passou, ela cresceu, deu um jeito, mas tem alguns resquícios na mente dela. Então, toda vez que ela passa por uma situação que se assemelha a isso, por exemplo, ela é xingada no trânsito, desencadeia um desmaio nela. Entende? Então, a mente meio que se protege daquele trauma, porque ela não tinha as ferramentas para lidar com isso na época e ela teve que desenvolver esse mecanismo para se defender, né? Então, é bem importante a gente entender que isso faz parte da organização mental da pessoa, né? Que foi aos trancos e barrancos tendo que se organizar dessa forma, né? É algo que a mente às vezes ainda não tá podendo compreender. Então, ela faz essa descarga corporal, né? Por isso que eu digo que tá muito. Tem muito a ver, mente e corpo, né? E essa descarga também pode ser uma cisão da mente em outras identidades, né? Que daí vai mais pro lado da. Que nem eu falei
TDI, são muitas. O DSM faz um monte de siglas, né? Eu não gosto de usar muito esses termos DSMísticos, né? Mas assim, falando então, é, em resumo, né? O mecanismo da dissociação, até dentro da psicanálise, se a gente for ver, teria mais a ver com as histerias, né? E teria mais a ver, então, com um mecanismo mais neurótico, né? De cindir o ego. Isso se a gente for pensar estruturalmente, né? Mas a gente também tende a ver o quanto que esses mecanismos estão integrados ou não e o quanto que essa angústia cabe na mente ou não, né? Então, qual que seria o caminho para trabalhar isso? O caminho seria fortalecer o ego da pessoa, né? Fortalecer a pessoa, agregar ferramentas para ela lidar com a angústia. Isso significa cavucar lá o trauma e resolver? Não necessariamente, porque muitas vezes o trauma ele não é lembrado, não é associado, porque não é o momento, né? A mente ela protege a gente também. Então, os terapeutas, né, as pessoas que talvez estejam querendo auxiliar alguém que está nesse processo, é auxiliar a pessoa a ter mais ferramentas para lidar com as angústias, para lidar com as dificuldades, né? Para lidar com tudo isso que está na mente, né? Então, quanto mais a mente vai expandindo, vai melhorando o fortalecimento do ego, da autoestima, das relações, isso tende a não ser mais tão utilizado, né? Então, um caminho para a gente lidar com a dissociação no geral, independente do transtorno, seria isso: fortalecer a autoestima, encontrar ferramentas para lidar com a angústia, encontrar uma rede de apoio para lidar, que ajude, né, a apoiar nos momentos de angústia. E assim, uma hora a pessoa não vai precisar, talvez, usar tanto esse mecanismo de defesa. Lembrando que os mecanismos de defesa, eles são para sempre, né? A gente sempre vai estar usando. Mas dá para ter um caminho que ofereça menos sofrimento e consiga, né, deixar a pessoa tendo um dia a dia melhor, né? Então é mais ou menos isso. É um assunto bem complexo, não vai esgotar aqui, mas é meio que uma pincelada geral, certo?